Olá, amigos e amigas que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando mais um programa Ponto a Ponto e hoje recebendo o deputado Patrus Ananias, que é do PT de Minas Gerais. O deputado Patrus, que foi nosso ex-ministro, nos governos Lula, Dilma, né, e que hoje está aqui na bancada ajudando a enfrentar os retrocessos aí patrocinados por este governo, esse famigerado governo Bolsonaro. E, deputado, e hoje nós vamos conversar sobre alguns assuntos, alguns desses retrocessos que têm preocupado todo o país. Primeiro, a questão dos cortes na educação, né, de recursos aí que vão desde a creche até as universidades, mas principalmente as universidades atingidas, né, e também essa questão, essa loucura que é o decreto da liberação de armas, indo contra, inclusive, o Estatuto do Desarmamento, né, deputado? Então vamos começar falando sobre a educação, deputado. Como o senhor vê essas declarações aí do ministro Abraham Weintraub, né? Tem até um nome complicado de se falar, né? E na verdade é complicado também até a gente saber onde ele quer chegar com esse tipo de atitude, cortando 7 bilhões da educação. Como que o senhor vê essa questão do corte de recursos que vai afetar o funcionamento principalmente das universidades públicas e dos institutos federais? Primeiro, Heber, eu quero saudá-lo, quero saudar todas as pessoas que estão sintonizadas conosco. É uma alegria estar aqui com você, prestando contas, né, informando também as pessoas sobre as nossas atividades aqui na Câmara e tratando desse tema fundamental que é a educação. Inicialmente, Heber, eu quero inclusive informar as pessoas que eu estou integrando a Comissão de Educação. Pela minha história, eu sempre fui mais ligado às políticas públicas, sociais, mais diretamente voltadas para os mais pobres. Pela minha história, pela minha formação cristã, o nosso trabalho no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula, grande governo, quando nós tiramos o Brasil do mapa da fome, né? Depois também o nosso trabalho no Ministério do Desenvolvimento Agrário por um tempo menor, por conta do golpe no governo da Dilma. Agora eu fiz uma opção pela educação também, sem esquecer esses outros compromissos com os mais pobres, com os que têm fome e sede de justiça, porque a educação de fato é uma política pública especial. Ela trabalha nas duas pontas, né? Ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa, desde o início, desde a infância, é também um valor fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Nós não podemos pensar um projeto nacional, um projeto de uma nação soberana, emancipada, desenvolvida, como nós queremos esta grande e querida pátria brasileira, se não tivermos a educação de qualidade. Uma educação que se articula também com a cultura, com a pesquisa, com desenvolvimento tecnológico e científico. Por isso é que a gente fica assim, muito com o coração doendo diante desses retrocessos lamentáveis na educação, neste desgoverno do Bolsonaro. Como eles não têm uma formação acadêmica mais qualificada, nós estamos vendo isso no governo, parece que eles querem também uniformizar o país e impedir o país de pensar, de refletir, de expandir as possibilidades do conhecimento. O que nós estamos vendo hoje, por exemplo, com as universidades, com os institutos federais, é importante lembrar também, né, o que nós fizemos no governo Lula, mais de 400 institutos federais, que o povo chama de escolas técnicas de nível médio e superior, dezenas de novas universidades públicas e extensões universitárias. O que estão fazendo agora é asfixiar, matar as nossas universidades públicas e contrapondo a universidade ao ensino, à educação infantil, quando nós precisamos ter uma visão integrada da educação, desde o maternal, desde a educação infantil, especialmente para os mais pobres, para que as mães trabalhadoras possam deixar os seus filhos em locais adequados, onde possam ir desenvolvendo as suas potencialidades mentais, intelectuais, convivendo com outras crianças, até a universidade, que é fundamental para o país. O papel que as universidades públicas cumprem no Brasil é essencial, no sentido da pesquisa, e nós temos que cada vez mais que integrar também. Agora, esse preconceito agora, por exemplo, contra o estudo da sociologia, da história, da filosofia. Claro que nós queremos desenvolver as ciências ligadas ao desenvolvimento tecnológico, científico, que são essenciais
para a emancipação do nosso país, mas queremos integrar também essas ciências tecnológicas, chamadas ciências exatas, as ciências sociais, humanas, porque nós queremos um país também que seja capaz de pensar, de refletir, de conhecer a sua história e de construir as possibilidades do futuro. Agora é interessante, deputado, que o senhor tocou no assunto também de que a universidade é importante pelo fato de realizar pesquisa no Brasil. Aliás, a pesquisa no Brasil praticamente é tocada pelas universidades públicas, né? Pesquisa feita por universidades privadas são raríssimas, são poucas, né? E nós vemos que justamente esse ministro que diz que iria priorizar as ciências em relação às humanas, né? Desprezando as ciências humanas, né? Na verdade, ontem nós já tivemos a sinalização de que, na verdade, nem as ciências ele vai priorizar, uma vez que já cortou toda a verba aí da CAPES, né, que é o órgão ligado aí ao Ministério da Educação, que patrocina as bolsas de estudos, né, de mestrado, de doutorado, para os estudantes aí que apresentam, que têm seus trabalhos aprovados, né, suas teses, aí, seus trabalhos, para que possam receber uma bolsa de estudo para avançar aí nas suas áreas de pesquisa, né? Isso aí acabou. Quer dizer, a partir de agora está tudo bloqueado. Como que o senhor vê essa questão? Como o país se desenvolve sem ciência? Exatamente. Eu vi a imprensa está noticiando que a Alemanha anuncia 160 bilhões de euros para universidades e pesquisa. 160 bilhões de euros, eu fiz uma conta rápida aqui, dá mais de 600 bilhões de reais. Né? Uma conta por baixo, né? Enquanto isso nós estamos cortando. Quer dizer, isso é um crime contra o Brasil, contra as possibilidades de desenvolvimento tecnológico, científico do nosso país. Esse desenvolvimento tecnológico é essencial para nós afirmarmos a soberania do Brasil, a nossa independência, preservarmos bem o nosso território para as gerações presentes e para as gerações futuras. Por isso que eu disse que é fundamental nós articularmos sempre a educação com a pesquisa, hoje também totalmente amarrada no Brasil, com recursos cerceados cada vez mais para todos os institutos de pesquisa, bolsas, né? Agora, por outro lado também, Heber, eu acho muito importante nós vincularmos também o desenvolvimento tecnológico, científico, ao conhecimento mais amplo, né? A questão da história, por exemplo, o estudo da história. Uma pessoa que não tem a memória da sua vida, do seu passado, ela não pode compreender o seu presente e projetar o seu futuro. O que vale para as pessoas, vale também para as comunidades, para os povos, para as nações, como é o caso da nossa grande nação brasileira. É importante nós termos a memória do nosso passado, das nossas conquistas, realizações, também a compreensão dos nossos erros, desacertos, para compreendermos o momento histórico que estamos vivendo juntos e projetarmos juntos o futuro que nós queremos para o nosso país. A questão da filosofia, por exemplo. A filosofia é um ensino fundamental, remonta aos gregos, séculos antes de Cristo, é reflexão sobre a vida. O nosso grande músico, compositor, poeta, Caetano Veloso, sintetizou a questão da filosofia num verso que eu considero extraordinário, quando ele pergunta: existirmos, a que será que se destina? Então, quando nós pensamos a vida humana, as relações humanas, a vida em comunidade, o que nós podemos pensar para o futuro, está ligado ao campo da filosofia. Assim como é fundamental também a sociologia. A sociologia é o estudo da sociedade. Nós, seres humanos, somos seres societários, comunitários, ninguém vive sozinho. Então é fundamental nós estudarmos também e compreendermos essa nossa vida em sociedade. E aí coloca uma outra dimensão, você me permite esticar um pouquinho mais aqui também, com a boa vontade das pessoas sintonizadas conosco, que é a dimensão da política. Hoje a política virou um palavrão. Há interesse nisso, desqualificar a política. Quanto menos as pessoas participam, mais os interesses econômicos, os poderosos, prevalecem com seus interesses. Se nós vivemos em sociedade, se nós somos seres comunitários, nós precisamos da política, que vem, uma palavra grega bonita, né? Vem de polis, cidade. Né? Hoje nós podemos pensar a política também como um projeto de nação. Nós precisamos da política para pensarmos as políticas públicas. Se nós vivemos em sociedade, nós temos que pensar a educação. Para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos,
Temos que pensar nas políticas públicas relacionadas com a saúde, com a segurança pública cidadã, que eles falam tanto e fazem tão pouco, estão estimulando a violência no país. Essa é a verdade, falaremos sobre isso daqui a pouco, né? Então é fundamental que a sociedade reflita os seus problemas coletivos. Isso se dá através da política, com P maiúsculo, a política a serviço da vida, do bem comum, e também se dá através dos estudos dessas disciplinas fundamentais para o conhecimento humano, como nós mencionamos, a história, a sociologia, a filosofia. Deputado, o senhor falou sobre esses retrocessos na área educacional, o corte de verbas aí das universidades, instituições como os institutos federais, mas como o senhor vê a questão da reação? Como se deve dar a resistência para que nós possamos tentar evitar esse retrocesso, que é um retrocesso que, na verdade, nós vamos colher os frutos daqui a algumas décadas, né? Como que a gente pode resolver isso? Porque nós sabemos que as universidades estão aí já começando a realizar suas manifestações, várias universidades em todo o país, também institutos federais, né? Nós vamos ter a Greve Nacional da Educação, já convocada pelos profissionais da educação no dia 15 de maio, que já é uma grande sinalização de uma reação, né, a essas medidas. Nós temos também várias passeatas que já ocorreram em campos universitários. E como que o país, a sociedade, pode fazer, o que ela deve fazer como reação a essas ações do governo e também aqui dentro do parlamento, o que pode ser feito? Eu considero fundamental, Weber, que as pessoas tomem consciência dos retrocessos lamentáveis que nós estamos vivendo com esse desgoverno. Na educação nós estamos falando hoje, mas também na questão da segurança pública, no estímulo público à violência, retrocessos lamentáveis com a privatização da saúde, agora querem privatizar a previdência social, o desmonte dos direitos sociais, tudo que diz respeito aos pobres, trabalhadoras, trabalhadores, classe média assalariada, pequenos e médios empresários, tudo isso está sendo desconstituído. Eu penso que o fundamental nesse momento, sobretudo com relação a essa questão básica da educação, é que haja uma mobilização da sociedade, uma mobilização consciente, não violenta, democrática, mas vigorosa, cívica, para preservarmos a educação no Brasil. Mobilização nas escolas, desde a educação infantil, desde as escolas do ensino básico, fundamental, né, toda a compreensão do Fundeb, até o ensino superior. Mas é preciso ir além disso também. É importante que esse debate chegue às igrejas, aos movimentos sociais, às entidades representativas de empresários, trabalhadores, mobilize a juventude, que seja um debate na sociedade brasileira. Porque a educação é fundamental, como nós estamos vendo, para o projeto de nação que nós queremos. É fundamental para a emancipação das pessoas, das famílias, é um direito fundamental, educação de qualidade, integral, mas é fundamental também para o nosso projeto de país. Então é importante a questão da greve, é importante que as pessoas se conscientizem. Infelizmente, não interessa a esse desgoverno o debate. O que eles querem é exatamente desmobilizar. Por isso são contra a educação, que é o empobrecimento geral do país. Empobrecimento econômico, social e também empobrecimento mental, intelectual, cultural. E é fundamental nesse momento que haja essa reação cívica, democrática, patriótica. Um país se põe de pé quando o seu povo se põe de pé. E nesse momento histórico é fundamental uma indignação cívica, uma indignação pacífica, não violenta, democrática, mas vigorosa, para nós impedirmos que o Brasil caminhe para um desencontro total. Porque está havendo um desmonte das políticas públicas sociais, um desmonte da educação. E daí a importância de cada pessoa assumir a sua responsabilidade. É fundamental, essa dimensão coletiva, social, né? Mas é importante também que cada pessoa se pergunte. Eu sempre lembro o ensinamento do Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, né, que libertou a Índia, sem dar um tiro, sem dar um grito, né? O Gandhi dizia que é fundamental que cada um faça a sua parte e que nós devemos fazer em nós a mudança que cobramos nos outros. É isso aí. E, deputado, mais um retrocesso, que no caso, agora saímos do campo da educação, vamos para o campo da segurança pública. Eles se complementam, né? Eles se articulam, né? Pois que foi o decreto, né? Ontem o Bolsonaro, assinou o decreto aí, praticamente liberando para cerca de 20 categorias aí o porte de armas. Na verdade, o governo já tinha facilitado
a posse, né, que é o direito da pessoa ter arma em casa, isso eles já tinham feito, agora estão avançando na questão do porte, ou seja, a pessoa poder andar armada pelas ruas, e liberaram para várias categorias, até jornalista agora tem o direito de andar armado. Políticos também, né? Políticos, caminhoneiros, advogados. Eu, por exemplo, poderia ter arma como advogado, como deputado, sabe? Mas faço questão de deixar claro, não uso armas e quero que o Estado democrático de direito, uma vez que eu pago rigorosamente em dia os meus impostos, garanta a minha segurança e a segurança da minha família. E como que o senhor vê essa questão da liberação, uma vez que nós temos um Estatuto do Desarmamento, que justamente foi votado por este Congresso, está em vigor, né? Preciso dizer que o Estatuto do Desarmamento está em vigor, ele não foi anulado, né? E justamente ele entrou em vigor justamente para tentar tirar as armas de circulação, para tentar reduzir a violência no país. E existem pesquisas dizendo aí que quase 200 mil vidas foram poupadas justamente por conta do Estatuto estar em vigor. Nós poderíamos, é claro que nós temos um alto número de assassinatos, mais de 60 mil homicídios por ano no nosso país, muitos deles, a maioria por armas de fogo, mas esse número poderia ser muito maior se nós tivéssemos aí disseminado na sociedade essa quantidade de armas. Como que o senhor vê agora o governo Bolsonaro indo na contramão, né? Liberando a posse de armas e o porte? Primeiro, Weber, eu considero, e várias iniciativas vão ser tomadas, é claro, inclusive aqui da Câmara, informações que o presidente da Câmara também já está examinando, porque o decreto me parece manifestamente ilegal e inconstitucional. Um decreto não pode alterar a lei. Nós aprendemos na faculdade de Direito, durante muitos anos eu fui professor de Direito, né, que existe uma hierarquia das leis, né? Então, um decreto que é um ato do Poder Executivo não pode desconstituir uma lei que foi votada, né, aprovada pelo Poder Legislativo, né? Então, agora o que é grave é isso, por isso que eu estou chamando esse governo de desgoverno, porque é um desmonte em todos os sentidos. Agora, nesse aspecto fundamental, que é o direito à vida, que é o bem maior, é um governo que estimula a violência, a verdade é essa. Claro que nós temos um grande desafio no Brasil, grande desafio, talvez o desafio mais urgente que nós temos no Brasil no curto prazo é como enfrentar e superar a violência. Nós não podemos aceitar um país com mais de 60 mil homicídios por ano. Tem uma outra violência também muito grave, que ninguém está discutindo com seriedade, porque nós temos quase o mesmo nível de mortos, aí aproximadamente em torno de 50 mil mortos no trânsito, nas ruas e nas estradas do Brasil. Toda a vida humana é preciosa, é sagrada para nós, sobretudo para nós cristãos, né? Então, nesse sentido, é que eu considero que nós temos que enfrentar esse desafio. Agora, o desgoverno Bolsonaro, na verdade, quando ele faz propaganda... Ontem, o lançamento do decreto, esse decreto ilegal, né, é uma coisa assustadora. O presidente, várias pessoas ao seu lado, apontando armas. Fazendo sinal de arma. Fazendo sinal de arma, apontando. Isso é um estímulo à violência. Isso é um apelo à morte. Claro que nós precisamos de vigorosas políticas públicas para combater a violência. Não esse pacote aí do Sérgio Moro, que eu já estudei bem também, não libera, é mais um caminho, é mais uma forma de liberar para matar, né? Nós precisamos ter no Brasil um sistema de segurança pública forte, envolvendo os governos federal, estaduais, municipais. Penso que as Forças Armadas podem cumprir um papel fundamental no controle das fronteiras do nosso país, fronteiras terrestres, aéreas, marítimas, fluviais. Penso que é fundamental nós identificarmos as sedes, as cabeças dessas redes criminosas, né? Aí é fundamental um serviço de inteligência eficaz, como os outros países já fizeram e fazem, né? Agora, o que nós estamos fazendo no Brasil é estimular a violência. E uma violência que está penalizando os mais pobres, nas vilas, nas favelas, penalizando dramaticamente a juventude pobre, a juventude negra, né? Um estímulo permanente também à violência contra as mulheres, contra as comunidades indígenas, quilombolas, porque é permanentemente o discurso do ódio. Se nós precisamos de políticas públicas vigorosas para combater o chamado crime organizado, para cercear e impedir cada vez mais a violência no Brasil, é fundamental também que ao lado dessas políticas nós criemos no país uma cultura de paz, né? De respeito, de solidariedade, de cooperação. E o que nós estamos vendo é um estímulo permanente à violência, inclusive aqui no Congresso, infelizmente, com discursos e manifestações agressivas
que ferem os direitos humanos e os princípios básicos de uma convivência fraterna e solidária entre as pessoas. Agora, deputado, uma outra questão também que chamou a atenção nesse decreto que foi assinado ontem pelo presidente Bolsonaro, é porque ele abre caminho também para que crianças, adolescentes possam praticar aulas de tiro, nos instantes de tiro, em clubes de tiro, né? Como que o senhor vê essa questão desse legado, né, que uma liberação dessa de armas pode trazer para as futuras gerações? Está claro também, né, Heber, que esse governo está a serviço da indústria de armamentos. Está muito claro, né? Aliás, esse governo está a serviço dos grandes interesses econômicos. Está a serviço do grande capital, dos banqueiros, né? Nós estamos vendo aí o ministro da Fazenda e a sua defesa da Previdência nessa perspectiva do capitalismo, de levar dinheiro para os bancos. E aí entra também a indústria de armas. Isso que você mencionou é da maior gravidade, assim, né? Mexe muito com o coração da gente, né? Arma na mão de crianças, de jovens, de adolescentes. Nós queremos que os jovens e adolescentes possam brincar, praticar esportes, ler, ter livros na mão, acesso ao conhecimento, educação de qualidade, né? E outra coisa também, aquele discurso, né, que o chefe desse desgoverno fez em Ribeirão Preto, estimulando a violência no campo, abertamente, incitando a violência. E aqui precisa discutir uma questão também, né? Coloca-se muitas vezes, né? Eu sou filho de fazendeiro, fui criado na roça, tenho uma relação muito forte com a agricultura, vai desde a agricultura familiar, que nós chamávamos em Bocaiúva, na minha infância, de poceiros, sitiantes, né? Até os fazendeiros que produzem alimentos para o país e tudo. Mas nós temos que ter claro uma coisa: se tem uma violência no campo hoje, as vítimas são os pobres, são os poceiros, são os militantes dos movimentos sociais que lutam pela justiça no campo, são os indígenas, são os quilombolas, são as comunidades tradicionais. É só ver as pesquisas, quem está morrendo. E o presidente da República, que devia falar em nome da paz, o pacificador nacional, devia ter um discurso de conciliação, né, de desarmamento nas armas e nos espíritos, vem estimular mais ainda essa violência, que nos repõe o velho coronelismo no Brasil, né? No tempo dos jagunços, dos cangaceiros, né? Em que a morte era praticamente permitida. Então isso é muito grave. É importante um espaço como esse aqui, que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, em sintonia com outros partidos, com os movimentos sociais, estamos construindo para contrapor a essa onda de violência e de morte no país, e nós queremos levantar um sentimento de vida, de esperança para todas as pessoas. Pois é. Bom, deputado, nós estamos aqui já encerrando esse ponto a ponto, onde nós discutimos, infelizmente não discutimos assuntos que a população gostaria de ouvir. Nós voltaremos aqui mais vezes, com certeza. Com certeza, mas na verdade eu estou falando da questão dos retrocessos, né? Sim, que a população, quem sabe nós poderíamos estar aqui discutindo mais verbas para a educação. Voltaremos muito aqui porque o retrocesso é geral, né? Educação, segurança pública, violência aumentando no Brasil, né? Saúde, assistência social, quer dizer, todas as políticas públicas, tudo que diz respeito ao bem do povo brasileiro está sendo desconstituído. Agora, é importante que as pessoas entendam que tem gente ganhando com isso. É verdade. Tem interesses por trás disso, interesses fortes, poderosos, que, é claro, estão fazendo sofrer o povo brasileiro, especialmente os mais pobres, os que mais precisam. Mas tem, e é o que é mais grave também, né? Nós temos que discutir isso também, né? Interesses em impedir o desenvolvimento do Brasil. O que nós estamos vendo também é uma quebra da soberania do nosso país, a entrega das nossas riquezas e, portanto, a entrega do nosso futuro. Quem está ganhando com isso? Quais são os interesses que estão por trás disso? Desse desmonte das políticas públicas, dos direitos sociais e desse desmonte do Brasil, enquanto um projeto de nação que nós queremos, para possibilitar uma vida digna para todos os 210 milhões de brasileiras e brasileiros e tantos quantos forem no futuro. É verdade. Deputado, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter participado de mais esta entrevista, onde principalmente o senhor debateu aqui com as pessoas, explicou aí os retrocessos que esse governo vem promovendo na educação, na questão também da segurança pública, né? Esperamos que o senhor volte aqui mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos também de interesse da população e outros retrocessos que, infelizmente, esse governo também está patrocinando. Tá certo, deputado? Muito obrigado pela sua entrevista, meus amigos e minhas amigas.
muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, e se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos essa entrevista, visite também a página do deputado Patrus Ananias nas redes sociais, né? Conheça, se você ainda não conhece o trabalho dele, ele é muito conhecido, mas com certeza às vezes pode ter alguma pessoa que ainda não conhece, né? O Brasil é muito grande, mas entre na página lá do deputado, no Facebook, nas redes sociais, conheça o trabalho que ele vem desenvolvendo aqui no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Tá certo? Deputado, muito obrigado a vocês, amigos e amigas, e até a próxima. Aí, muito obrigado, viu? Nós decidimos agora com o nosso assessor, pode falar já?